Êxodo capítulo 40, versículos 36 e 37 está escrito: Sempre que a nuvem se erguia sobre o tabernáculo, os israelitas seguiam viagem. Mas se a nuvem não se erguia, eles não prosseguiam. Só partiam no dia em que ela se erguesse. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu convido você para mais uma reflexão do Minuto com Deus. Dê o like no vídeo, se inscreva no canal e compartilhe essa mensagem, porque ela pode transformar a vida das pessoas. No final da mensagem eu vou orar por você, por isso escreva também aqui o seu pedido de oração. E declare pela fé o seguinte: eu dependo de Deus. Irmãos, a palavra de Deus nos conta que durante a caminhada de Israel no deserto, o Senhor ia à frente deles. De dia, numa coluna de nuvem para guiá-los pelo caminho, e de noite, numa coluna de fogo, para que o caminho deles fosse iluminado. A nuvem e o fogo eram para Israel símbolos da presença constante e da proteção de Deus. E hoje o Espírito Santo quer nos levar a refletir sobre a dependência de Deus. Nós podemos observar em Êxodo 40 que os israelitas só partiam quando a nuvem se levantava do tabernáculo. O povo de Israel era totalmente dependente de Deus e nós temos que aprender a ser assim também. Não devemos tomar nenhuma decisão, fazer nenhuma escolha ou seguir por algum caminho sem antes consultar a Deus e principalmente observar e considerar os seus princípios. Esse princípio de dependência do Senhor é reafirmado em Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6, onde Salomão nos instrui a confiar no Senhor de todo o nosso coração e não nos apoiar no nosso próprio entendimento. Em todos os nossos caminhos devemos reconhecê-lo e Ele vai endireitar as nossas veredas. Esperar pela orientação de Deus é algo fundamental para a nossa jornada espiritual. E eu quero terminar essa reflexão, antes de orar, com Salmos 37, versículos 4 e 5, que diz assim: Que a sua felicidade esteja no Senhor. Ele lhe dará o que o seu coração deseja. Ponha a sua vida nas mãos do Senhor. Confie nele e ele o ajudará. Nesse momento eu quero orar por você. Senhor, meu Deus e Pai, que assim como os israelitas seguiram a nuvem e a coluna de fogo, que possamos buscar a tua direção para cada decisão que tomarmos, através da oração, da leitura da palavra e da comunhão com outras pessoas que nos aproximem de Ti. Que a Tua presença em nossas vidas seja a força que nos guia e nos conforta em todos os momentos. Nos ajude a não tomar atitudes precipitadas ou seguirmos adiante sem termos certeza da Tua vontade para nós. Que tenhamos sensibilidade para reconhecermos a Tua voz em meio a tantas vozes que ecoam na nossa mente. Muitas vezes até a voz do inimigo que tenta nos desanimar e nos paralisar. Que possamos sair hoje daqui com o compromisso renovado de buscar ativamente a Tua presença em nossas vidas. Que a Tua nuvem de proteção, a Tua nuvem de glória nos envolva e que o fogo do Teu Espírito nos aqueça e ilumine o nosso caminho. É por isso que nós oramos e desde já Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus. Você que é membro do canal Minuto com Deus aqui no YouTube, tem a versão compacta dessa mensagem na playlist exclusiva para os membros do canal. Você pode entrar lá, baixar a mensagem, compartilhar com os seus contatos do WhatsApp,
com os seus grupos e com as suas listas de transmissão. E agora eu convido você a continuar refletindo na palavra de Deus, sendo abençoado e edificado por mais um Minuto com Deus. Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua casa. Que você possa ser uma pessoa que teme a Deus e que anda nos caminhos dele, porque assim você irá comer do fruto do seu trabalho, você será feliz e você será próspero e abençoado. Que a bênção do Senhor alcance toda a sua família e que nesse dia você continue experimentando do favor e da graça de Deus. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira, você está no canal Minuto com Deus e eu tenho uma palavra do Senhor para o seu coração. Hoje eu quero falar sobre a paciência, eu quero falar sobre esperar no Senhor, esperar o agir de Deus, esperar pacientemente no Senhor. No final dessa mensagem eu quero orar por você, por isso eu peço que você escreva essa declaração aqui nos comentários. Escreva isso: esperei pacientemente no Senhor. E depois você pode colocar o seu pedido de oração. Nós vivemos em um mundo que nos enche de informação o tempo todo, na velocidade da luz. Nem tudo nós conseguimos transformar em conhecimento, porque a maioria das informações que nós recebemos passam por nós muito mais rápido do que o cérebro humano pode processar. E isso gera em nós ansiedade, angústia e essa sensação de que sempre precisamos de mais, de que estamos perdendo alguma coisa, alguma informação. A ciência já estuda o estado de vício em que o nosso corpo é colocado diante de tantas notificações que chegam para nós através dos celulares. Eu vou dar só um exemplo. Tem pessoas que usam o WhatsApp para se comunicar. Ok, até aí tudo bem. Mas aí, aos poucos, você passa a fazer parte de vários grupos. Tem os grupos da igreja, tem o grupo da família, tem o grupo da faculdade, tem o grupo dos primos, tem o grupo do pessoal do futebol, tem o grupo da turma da academia. Além dos seus contatos que estão no seu celular, que eventualmente te mandam mensagens. E quando você deixa que as notificações sejam ativadas no seu celular, cada vez que uma pessoa te manda uma mensagem, você vai receber aquela notificação, aquele alerta de que uma mensagem nova chegou para você. Aquele alerta, eu estou falando só do WhatsApp por enquanto, aquele alerta, ele causa um estado de estresse, ele acentua a sua ansiedade, ele deixa em você a ideia de que você precisa ler aquela mensagem rapidamente e você precisa responder rapidamente. Isso chama-se ansiedade. Eu falei apenas do WhatsApp. Só que nós temos, às vezes, mais de 100 aplicativos instalados no nosso aparelho celular. E todos eles querem enviar notificações o tempo todo. Então, antes de entrar na palavra, eu quero deixar esse conselho para você. Desative as notificações daquilo que é supérfluo, daquilo que você pode ler depois, que você pode responder depois. Tem grupos que nos enchem de informação o dia inteiro, mas são informações que alguém achou interessante e que não são específicas para a sua pessoa. Então, desative as notificações do seu celular e deixe ativadas somente aquelas coisas que são relevantes, porque senão a sua mente não suporta. Soma-se a isso a ansiedade natural do ser humano. E o que é a ansiedade?
senão a tentativa de antecipar algo do qual nós não temos controle. A preocupação com um amanhã que não está sob o nosso controle, ou a preocupação com uma situação da qual nós não temos controle. Esse problema todos nós conhecemos no dia a dia, mas a solução cotidiana para isso, a solução vem de Deus e ela chama-se paciência. Antes de continuar, eu queria pedir que você deixasse o seu like nesse vídeo e se inscrevesse aqui no nosso canal. Essas ações nos ajudam a fazer com que a gente continue produzindo conteúdo aqui diariamente. E se além disso você quiser apoiar o nosso projeto, seja membro do canal. Das muitas coisas que o ser humano deixou de praticar, e talvez por isso esteja regredindo tanto, é a sabedoria de esperar o momento certo. As pessoas estão equivocadas, precipitadas, falando pelos cotovelos, atropelando situações, colocando os pés entre as mãos. Mas o nosso Deus não é um Deus apressado. Ele cumpre a promessa dele no tempo devido. Deus tem um tempo para fazer as coisas. Deus fez o mundo em 6 dias e descansou no 7º dia. E quando eu falo em relação à paciência, não é só paciência diante das tribulações, das brigas acaloradas, é paciência também no dia a dia. Não ficar ansioso pelo dia de amanhã, esperar em Deus a sua vitória, saber que o seu milagre tem dia e hora para acontecer, e isso também não está sob seu controle. Nós devemos ser como Abraão. A palavra diz que ele foi paciente e alcançou a sua promessa. O texto de hoje está baseado em Hebreus, capítulo 6, versículo 15, que diz assim: E foi assim que, depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou a promessa. Abraão teve que esperar pacientemente até alcançar a sua promessa. Nós não podemos nos esquecer de quem nós somos em Cristo. A palavra do Senhor diz em 1 Pedro 2,9 que nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Não se torne uma pessoa obcecada pela informação, uma pessoa viciada em redes sociais, em comunicação. Não se torne um viciado em notificações. Tem gente que não consegue ouvir o barulhinho da notificação que ele fica louco. Se o celular não estiver perto dele, ele pode entrar em pânico. Mas eu quero que você siga outro conselho que está na palavra de Deus. Em Colossenses capítulo 3, versículo 12. Paulo escreveu assim: Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Seja bom, seja manso, seja paciente. Não deixe que a extrema bagunça que se tornou o mundo, o caos que rege esse mundo, atrapalhe os seus objetivos e a sua relação com o Senhor. Mantenha o foco nas promessas de Deus. Elas vêm do alto, elas não estão condicionadas às circunstâncias. Quando Jesus voltar nas nuvens para buscar a sua igreja, isso não vai chegar como uma notícia no seu celular. Deus é fiel para cumprir suas promessas. E o tempo de Deus é diferente do tempo do homem. Deus tem o seu próprio tempo. E quanto mais próximo do Senhor você estiver, mais você compreenderá o tempo de Deus para as coisas que estão acontecendo e que vão acontecer na sua vida. A herança que o Senhor tem para nós
está, inclusive, sobre essa promessa, sobre essa condição de sermos pacientes. Salmos 37, do verso 7 ao verso 9, Davi escreveu assim: Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Evite a ira e rejeite a fúria. Não se irrite, isso só te leva ao mal. Pois os maus serão eliminados, mas os que esperam no Senhor receberão a terra por herança. Eu quero orar por você. Senhor, meu Deus e Pai, queremos te louvar, te bendizer, glorificar o teu santo nome e agradecer ao Senhor pela tua maravilhosa palavra, que sempre chega, Senhor, como um bálsamo ao nosso coração. Deus, o mundo tem nos tragado, o mundo tem tentado nos engolir. São tantas informações, tantas coisas que chegam aos nossos ouvidos todos os dias, e nós sabemos que o mundo jaz no maligno, o mundo é dominado pelo inimigo, portanto ele não pode ter esse poder sobre nós que somos teus filhos. Nos ajude a mantermos o nosso equilíbrio mental, nos ajude a exercer a paciência, a não nos impressionarmos por tudo que estamos vendo acontecer lá fora, que nós possamos focar os nossos olhos em Ti, fixar os olhos no Senhor, e que o Senhor tome o nosso coração em Tuas mãos. Acalme a ansiedade que tem nos consumido e nos faça, Senhor, descansar em Ti. Nos faça ter boas noites de descanso e que a nossa mente esteja com os nossos pensamentos levados à obediência de Cristo. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem, ela pode transformar a vida de alguém. Deus te abençoe, eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 12, do verso 22 ao verso 26 está escrito: Dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus acrescentou: Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. A vida é mais importante do que a comida, e o corpo mais do que as roupas. Observem os corvos, não semeiam nem colhem, não têm armazéns nem celeiros. Contudo, Deus os alimenta, e vocês têm muito mais valor do que as aves. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, por que se preocupar com o restante? Quando Jesus deu esse conselho para aquelas pessoas que estavam o ouvindo, a época e o contexto eram diferentes. Não havia internet, não havia excesso de compromissos e de informação, não havia pandemias, recessão econômica, e ainda assim Jesus teve que dizer para o povo não se preocupar com as coisas da vida. Se Jesus falou isso para as pessoas daquela época, o que então ele dirá para nós hoje? Analise a sua vida. Cada um de nós possui várias razões para nos preocuparmos, até mesmo com as coisas básicas da vida. Existem muitos motivos para nos gerar preocupação, tanto a nível individual como coletivo. A preocupação geralmente está ligada à satisfação de uma necessidade,
E segundo o que Jesus diz, o erro não está em ter uma necessidade satisfeita, mas sim em correr atrás disso. Porque isso nos leva muitas vezes a querer controlar as situações e o curso dos acontecimentos, o que não é saudável para nós. O Pai Eterno conhece todas as nossas necessidades, das mais simples às mais complexas, e por isso Ele vai supri-las no tempo certo, assim como Ele alimenta e cuida fielmente de seres que sequer são humanos, como os pássaros ou os lírios do campo. Jesus disse que os pagãos correm atrás das coisas da vida, não porque eles sejam inferiores às outras pessoas, mas porque eles não confiam em Deus, pelo fato de não o verem e de o reconhecerem como Pai. O sentimento de orfandade acaba produzindo uma independência que não é saudável, que por sua vez pode desencadear outros problemas. Quantas pessoas não tomam iniciativas por causa do medo, da insegurança ou da ansiedade? Quando não nos sentimos seguros nos braços de Deus, o nosso Pai, a nossa tendência é nos apoiarmos de uma forma equivocada em nós mesmos. E essa atitude pode nos levar à decepção, porque por mais que a gente tente, nós não temos o controle das coisas. Jesus tinha plena segurança no Pai. Ele sabia o quanto era maravilhoso o sentimento de ser filho, e ele quis que nós também experimentássemos isso. O sentimento de segurança é algo contrário à nossa ansiedade e à nossa preocupação. E ele só é gerado através do nosso relacionamento com Deus. Quando passamos a enxergar Deus como Pai e nos entregamos a Ele, nós nos sentimos livres das preocupações. Quando vivemos como filhos, nós não somos dominados e nem escravizados pela ansiedade e pelas preocupações da vida, por mais importantes que elas sejam. Para nós entendermos isso, basta vermos o exemplo das crianças. Elas são inocentes e despreocupadas. As crianças não estão preocupadas com o dia de amanhã, em como elas irão pagar as contas, como haverá comida na sua casa. Elas simplesmente depositam a confiança e a esperança no pai ou na mãe. Você não vê uma criança dizendo o tempo todo a seus pais que eles precisam comprar alimento para elas ou roupas para ela usar. Talvez essa é uma das razões pelas quais Jesus disse que nós deveríamos ser como as crianças. Deus, o nosso Pai, nos ensina uma grande verdade através do relacionamento terreno entre pais e filhos. A vida que Ele nos deu é sim nossa responsabilidade, mas existe um limite. Quando passamos do limite e começamos a priorizar e a nos preocupar demais com as coisas, estamos nos comportando de uma forma errada. Isso é, agindo como pessoas que não são filhos de Deus. Eu quero convidar você para entregar a sua vida a Deus nesse momento e depositar toda a sua confiança, toda a sua esperança nele, independente dos problemas que você tiver que enfrentar nessa semana. Lembre-se que Deus é o seu Pai. Ele cuida de você, Ele se preocupa com você e Ele te dará o que for necessário para que você seja vitorioso por mais essa semana. Eu quero orar por você. Senhor, meu Deus e Pai, reconhecemos que somos Teus filhos e pedimos que o Senhor conduza a nossa vida da maneira como o Senhor quiser. Seja feita a Tua vontade, Pai. Sabemos que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Entregamos ao Senhor a nossa vida, os nossos dias, os nossos problemas, a semana que se inicia. Reconhecemos a nossa fragilidade e a nossa limitação, mas declaramos que a nossa força vem do Senhor. Podemos tudo no Senhor que nos fortalece.
Por isso nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem, ela pode transformar a vida de alguém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Olá, eu sou Edivaldo Oliveira e você já conhece esse nosso canal, Minuto com Deus, onde nós postamos mensagens que te guiam espiritualmente todos os dias. Agora, nós criamos um novo canal, o Minuto Reflexão, onde nós postamos vídeos para te guiar num crescimento pessoal, numa melhora da sua saúde mental e do seu bem-estar. Se inscreva clicando no ícone ou no link que estará na descrição e nos comentários desse vídeo. Os vídeos lá são postados todos os dias, então ative as notificações para que você não perca nenhum minuto reflexão.